Oiê, eu sou a Camila, eu sou estudante de Física e nesse vídeo 1 de Mecânica, eu e a Alice a gente vai falar sobre lançamento de projéteis. Quando a gente fala de lançamento de projéteis, parece uma coisa que a gente só vê na Física e não vê muita importância, porque a gente não sabe onde está. Mas, né, no nosso cotidiano ele também está muito presente, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as equações e de como ele está presente no nosso cotidiano, tá bom? E eu sou a Alice. Nós vamos dar início ao nosso vídeo sobre o lançamento de projeto. Tá, mas o que é o lançamento de projeto? O lançamento de projeto, ou lançamento oblíquo, ele é um movimento de um objeto que é lançado com uma velocidade inicial v0, formando um ângulo θ com a horizontal. Esse movimento pode ser analisado com a combinação de dois movimentos. Um movimento na horizontal, ou seja, no eixo x, com velocidade constante, e um movimento na vertical, ou seja, no eixo y, sujeito à aceleração da gravidade. Então, agora que exploramos sobre o lançamento de projétil, analisando mais o movimento. Para analisar o movimento do lançamento oblíquo, de uma maneira mais fácil, a gente decompõe a velocidade nos seus eixos, né? Porque ela tem velocidade tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, decompondo, nós temos o v0x e o v0y, né? Cujo resultante é o v0. Analisando o movimento na horizontal, ou seja, no eixo x, nós temos um movimento uniforme, porque ele não tem influência da aceleração. E nós conseguimos descobrir, utilizando o eixo x, conseguimos descobrir o alcance máximo desse projeto. Já olhando o eixo y, o movimento vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele tem a influência da aceleração da gravidade para baixo, ou seja, uma aceleração negativa. E com o eixo y, a gente consegue descobrir a altura máxima que esse projétil atingiu e o tempo de voo desse projétil. Ou seja, o tempo do trajeto que ele demorou para cair, quanto demorou ele para cair, para chegar ao seu alcance máximo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como é o movimento oblíquo na vertical. Ou seja, eu vou falar um pouco sobre o eixo Y. O eixo Y, ele vai ter uma componente, né? Ou ele vai ter uma componente, não. Ele vai ter uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. E a gravidade, como a gente sabe, ela atua para baixo, tá? Eu desenhei aqui o movimento de uma parábola, né? Como se a gente estivesse atirando um objeto do 0,0. E ele faz uma parábola, né? Que é uma característica do movimento oblíquo fazer uma parábola. Aqui a gente consegue ver a componente V0, velocidade inicial, né? Mas agora eu vou decompor ela em mais duas velocidades. Aqui, V0y, e aqui, que é o meu V0x. Eu vou chamar meu V0y, aqui, colocar de rosa. E a gente sabe que ele é o quê? Ele é o seno, porque aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente consegue falar que o meu V0y é o meu V0 seno do meu ângulo θ, que é esse aqui. E o meu V0x, eu vou chamar de V0 cosseno de θ. Como a gente sabe que o eixo Y ele tem uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, a gente vai usar a equação do movimento uniformemente variado, né? Então, a gente já consegue falar aqui. Eu vou separar aqui, tá? Então, a gente consegue falar que S igual S0 mais V0 de T mais AT ao quadrado sobre 2, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Mas como a gente quer para a componente do eixo Y, a gente pode falar que vai ser o y0 mais V0, que a gente sabe quem é, seno de θ, de T,
menos, que a gente também sabe que a gravidade tá sendo pra baixo, t ao quadrado sobre 2. Mas lembra que eu falei que a gente tá saindo do ponto 0, 0? Esse y0 inicial, meu espaço inicial vai ser 0, né? Então, eu vou ter que meu y igual meu v, 0 seno θ de t menos gt ao quadrado sobre 2. Com essa formulazinha do movimento uniformemente variado, eu vou chamar de 1, a gente consegue descobrir várias outras coisas. Por exemplo, a gente consegue descobrir o nosso tempo de subida, o tempo que ele demora para fazer isso aqui, né? Subir até esse ponto aqui, tá? A gente sabe que quando minha velocidade for até o final, quando minha partícula for até o final, minha velocidade lá em cima, meu VY, vai ser o quê? De t? Vai ser 0, né? Vocês concordam? Porque vai ser quando a velocidade sendo lá. Porque ela vai chegar num ponto tão alto aqui em cima, que vai ficar 0, porque depois ela vai diminuir. Então, ela tava subindo e agora ela vai diminuir. Mas quando ela começa a subir e depois começa a diminuir, a gente passa pelo ponto 0, né? Então, esse vai ser a minha velocidade no tempo de subida, tá? Então, eu vou usar essa equaçãozinha agora, porque a gente quer saber o quê? A gente quer saber o tempo. Então, eu vou usar V é igual V0 mais AT. Vocês lembram? Só que como a gente quer só do eixo y, eu vou usar meu VY igual meu V0 seno θ menos GT. E o que eu quero é justamente esse T aqui, tá? Então, eu vou chamar... E aqui é 0, né? Então, vai ser 0 igual meu V0 seno de θ menos GT. Eu vou passar isso aqui pro outro lado positivo. E aí, isolando o t, a gente tem V0 seno de θ sobre G. Isso aqui é o meu tempo de subida. O tempo que ele demora pra chegar lá em cima, tá? Beleza, gente. A gente achou o tempo de subida, o tempo que ele demora a chegar nesse pontinho aqui máximo. Mas agora, como a gente descobre o tempo da trajetória total? O tempo que ele percorre isso aqui tudo. O tempo, não essa distância, lembrando, né? Quando a gente for falar de distância, a gente vai falar sobre o eixo X. Então, o tempo da trajetória total é quando... Então, lembrando, quando meu Y for igual a 0. Porque eu vou ter percorrido isso aqui tudo, e aqui no final, ó, ele é 0. Em ambos as componentes, né? Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. A que a gente achou. Equação número 1. Então, eu vou colocar aqui. Usando 1. Temos. Então, vai ser y igual a V0 seno de θ t menos gt ao quadrado sobre 2. Mas quando ele fizer essa trajetória total, o meu y vai ser 0. Então, isso aqui a gente coloca 0. Então, a gente vai ter 0 vai ser igual V0 seno de t menos gt ao quadrado sobre 2. Eu posso colocar esse t, que tá multiplicando tudo, em evidência, vocês não acham? Então, vai ser 0 igual t V0 seno de θ menos meu gt, que ainda tem um t aqui, sobre 2. Eu vou passar esse y, quando eu passar esse y pra cá, dividindo, vai dar 0, né? Então, o que a gente vai ter também? A gente vai ter 0 igual V0 seno de θ menos gt sobre 2. E o que a gente quer é justamente esse t aqui, que vai ser o tempo da trajetória total. Então, vamos isolar ele. Eu vou isolar primeiramente essa equação aqui inteira e depois a gente isola o t. Então, vai ser, passando pro outro lado positivo, a gente vai ficar com gt sobre 2 igual V0 seno de θ.
E agora passando o meu g multiplicando, meu g dividindo e meu 2 multiplicando, a gente vai ficar com 2v0 seno de θ sobre g. E, gente, o que é isso aqui? Esse V0 seno de θ sobre G. Ele não é justamente o tempo de subida? O que a gente achou aqui foi que o tempo de subida, ele é metade do tempo que ele faz essa trajetória toda. O que faz sentido, né? Se a gente faz um percurso para subir, depois a gente precisa fazer ele para descer. Logo, isso aqui tudo vai ser 2 vezes o tempo que ele subiu, né? Vocês não concordam? E é bem legal. Pronto, então relembrando, a gente achou o nosso tempo de subida e a gente também achou o nosso tempo da trajetória total, que ele demora pra percorrer isso aqui tudo, né? Então, agora o que falta? Falta a gente achar a altura máxima, quando isso aqui, ó, for zero. Vocês também não acham? Pra usar isso, eu vou usar a equação de Torricelli. A gente tem que Torricelli é V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta alguma coisa, né? Aqui eu vou colocar delta H, que é a altura máxima, né? A altura. Então, eu vou colocar tudo em função de y agora, que é o que a gente quer achar. Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado menos 2g, não esqueçam disso. E o meu h é nada mais, nada menos que meu y assim. Só que lembra que eu tô falando que a gente começou do ponto 0, 0? Isso aqui vai ser 0. E quando ele atingir a altura máxima, minha velocidade final também vai ser 0. Então, eu vou ficar o quê? Com 0 é igual. Meu V0y é o quê mesmo? V0 seno de θ ao quadrado menos 2gy. E o que eu quero é justamente esse y aqui, porque ele é minha altura máxima, tá? É y menos y0. Esse é o ΔH, né? Então, eu vou ficar o quê? Eu vou passar isso tudo pro outro lado, um sinal positivo. Então, eu vou ficar com 2gy é igual V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. E agora eu posso passar esses dois aqui pro outro lado, dividindo. Então, por fim, eu vou ter que minha altura máxima vai ser y, que vai ser meu V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado, e isso tudo sobre 2g. E esse vai ser o meu tempo de subida. Não, meu tempo de subida não, gente, perdão, minha altura máxima. Tá, e agora? O alcance. Como é que eu vou saber o alcance? Como é que eu vou saber onde que a bolinha de golfe caiu? Você tem, né? Tendo o ângulo, tendo a velocidade. Você usa aquela formulazinha, né? O sorvete S igual a S0 mais VT, que substituindo para o eixo X, fica X igual a X0 mais VT. Passando o X0 para o outro lado, fica X menos X0, que nada mais, nada menos é do que o alcance. Então, fica o alcance é igual a VT. Mas quem é VT? Quem é VXT? Vx a gente pode ver aqui que fazendo uma regra trigonométrica, você descobre que ele é V cosseno de θ. Por quê? Porque ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é o V cosseno de θ. Então, substituindo V cosseno de θ vezes 2t. Né? 2t. Por quê? Porque o t só de subida ou só de descida. Por que que eu multiplico ele por 2? Para dar o tempo total. Substituindo o t, que foi descoberto anteriormente, fica V, alcance, né? V0 cosseno de θ, 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Ah, por que seno agora? Porque antes era
antes foi descoberto o tempo, e no tempo ele depende do y, por isso o seno. Deixando a fórmula mais bonitinha, né, organizando as coisas, fica alcance igual a V0 ao quadrado sobre G, vezes seno de 2θ. Assim você consegue descobrir o alcance do seu projétil. Tá, mas quando que meu alcance vai ser máximo? Como que eu vou saber que ele é o máximo que pode ser atingido? Simples. Quando o seno é máximo, o maior valor de seno é 1, certo? Então, quando que o seno é 1? Quando dá 90 graus. Então, a gente faz essa equaçãozinha. Seno de 2θ é igual a 1. 2θ é igual a 90. Por quê? Porque o seno de 90 é igual a 1. Você passa o 2 dividindo, θ é igual a 45. Então, para você ter o seu alcance máximo, você precisa ter um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Ok, beleza. Já foi explicado os movimentos na vertical, no eixo Y. Já sei como é que faço o alcance. E agora, no eixo X? Quais são os movimentos? Como eu vou saber o movimento no eixo X, na horizontal? Eu preciso saber, eu quero saber. Vamos lá. Aqui eu dei um zoom no ângulo. Aqui vocês podem ver que é um triângulo, né? Aqui nada mais, nada menos é que um triângulo. Onde aqui é o VX, porque esse é o eixo X. Aqui eu simplesmente passei o VY de cá para cá. E aqui, na diagonal, é o V0, ou seja, a hipotenusa. Então, aqui está explicado por que eu usei o cosseno. Porque o cosseno é Vx sobre V0. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por isso Vx é igual a V0 cosseno de θ. Tá, mas como é que eu vou saber a velocidade no eixo X? No eixo X, você desconsiderando a resistência do ar, né? A velocidade aqui no Vx1 vai ser igual à velocidade do Vx2, igual à velocidade do Vx3, ou seja, a velocidade é constante, porque eu não tenho nada externo que impeça essa velocidade de se manter constante. Como o movimento na horizontal é um movimento uniforme, nós temos a equação S igual a S0 mais VT, que substituindo para o eixo X fica X igual a X0 mais VT. Só essa equaçãozinha que temos no movimento horizontal. Então, a gente viu anteriormente que o alcance máximo vai ser quando eu tiver um ângulo de 45 graus. E agora a gente vai fazer uma simulação disso. Aqui eu tenho uma bala de canhão, né? E eu vou colocar agora no ângulo de 45 graus. Pra gente ver qual vai ser o alcance dele. É um pouco difícil, ó, foi 45 graus, e eu vou diminuir também a tela pra todo mundo conseguir ver. Ó, então, eu vou lançar agora, tá? E ele fez o alcance de 33 metros. Mas será que se eu aumentar esse ângulo para 50, vai continuar? Vai continuar sendo esse ângulo, ou esse alcance de 33 metros, ou será que vai aumentar ou diminuir? Vamos ver. Agora eu vou lançar, tá com 51 graus, tá? Então, ele tem uma altura maior. Então, quando a minha velocidade chega no zero, ele começa a cair, a gente viu, né? Então, essa altura foi maior
mas ele só fez um alcance de 32,2 metros, então 45 graus continua na frente, tá? Agora eu vou fazer de 40. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o de 40, ele ficou um pouquinho na frente, né, do de 51 graus, mas ele teve um alcance de 32,6 metros. Então, assim, realmente o alcance máximo que a gente vai ter vai ser quando a minha partícula tiver em um ângulo de 45 graus, tá? Então, um exemplo de como o lançamento de projéteis está presente na vida, no nosso cotidiano, é o vôlei. O vôlei é um esporte praticado por muitas pessoas, né? E a gente também tem uma semelhança com o lançamento de projéteis. A primeira dela é que quando a gente saca a bola do vôlei, a gente tem um movimento parabólico por causa da gravidade do ar, né? Então, ele tem um movimento parabólico. A segunda coisa é que a gente consegue decompor também o movimento da bola quando está sendo sacada em duas componentes, o eixo X e o eixo Y, onde o eixo X a gente vai ver o alcance e o eixo Y a gente vai ver uma altura, né? Também a gente tem tipos de saque no vôlei. Alguns têm um ângulo mais reto para a bola ter um alcance menor, né? Como a gente viu anteriormente. O alcance máximo que a gente vai ter vai ser quando o nosso ângulo for de 45 graus. Mas a gente está considerando sair do chão, do 0,0. Quando a gente está falando do vôlei, ele não vai sair do chão, ele vai sair de uma certa altura, geralmente a altura do jogador, né? Às vezes um pouquinho mais, quando você levanta a mão, você joga a bola para cima e você saca, né? E aí vai ter uma certa altura, então o ângulo vai mudar também, o ângulo de alcance máximo vai mudar. Mas a gente também tem ângulos, então quando a gente tem um ângulo mais reto, quando a gente saca a bola mais reta, ele vai tender a ir fazer um movimento mais horizontal, não uma parábola tão grande. E essas diferenças de ângulos no vôlei, ele serve para dificultar a recepção do outro time, né? Então, esse é um exemplo também de como está presente na vida, no nosso cotidiano. Agora que nós já exploramos sobre o lançamento de projétil, vamos fazer um breve resumo. O lançamento de projétil é um movimento que combina a física horizontal e a vertical. Entendemos a trajetória do projétil, que é uma parábola, e que para analisar a gente tem que decompor e separar os movimentos em duas componentes. O movimento horizontal no eixo X, onde a velocidade é constante, e o movimento vertical, onde a velocidade varia devido à aceleração da gravidade. Nós explanamos sobre as fórmulas e como determinar a posição, a velocidade em ambos os eixos. E também calculamos alcance máximo, altura máxima e tempo de voo. Essas fórmulas são ferramentas importantes para nos ajudar a prever o comportamento dos objetos em movimento, desde uma bola de futebol até um foguete. A física dos projéteis é fundamental, não só na teoria, mas também em várias aplicações práticas.